Olá, meu nome é Felipe Oliveira e eu estou aqui para te ajudar a se tornar um agilista. No conteúdo de hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar uma dica que eu acho que muita gente tem dúvida, muita gente fica com esse receio de como fazer, qual é a melhor abordagem, qual a melhor forma de executar isso. E a ideia aqui é dar uma dica para vocês muito simples. Mesmo que dê um pouco de trabalho, a ideia é conseguir ajudar vocês a ter uma forma simples, fácil e prática de como melhorar as suas histórias no Gira. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês um pouquinho sobre história de usuário, né? Potencialmente você já sabe o que é uma história de usuário, como que você usa isso no seu dia a dia, por que as pessoas usam história de usuário, por que se fala tanto de história de usuário, né? Mas eu preciso pincelar isso aqui para que você compreenda o conceito disso, né? As abordagens que são usadas, né? Então, história de usuário a gente sabe que nada mais é uma forma de representar algo que o usuário tem que fazer, um requisito dentro de um produto, um pedaço de uma feature, algo que o usuário vai executar lá de fato no seu produto e você precisa representar isso de uma forma que tanto quem é técnico, desenvolvedor, desenvolvedora, entenda, e quem é de negócio ou quem é de produtos também entenda esse cenário. Então imagina que você está entrando ali num site de reserva de hotel, por exemplo, né? E lá naquele site você vai fazer determinadas ações, você vai reservar o seu quarto, você vai buscar qual é o hotel, você vai buscar o local. Cada uma dessas pequenas ações eu posso chamar de uma história de usuário. E claro que não é porque você tem que trabalhar com software, ou trabalhar com agilidade, ou trabalhar com um framework específico, Kanban, Scrum, etc. Não que Kanban seja um framework, mas é, no final das contas, você está trabalhando com alguma prática vinculada à agilidade e não é porque você usa isso que você tem que usar a história de fato, da forma como se concebe a história. Mas, de qualquer forma, que muita gente acaba usando porque é mais fácil de entender, é mais fácil de usar, e no dia a dia as pessoas já compreendem um pouquinho melhor o que isso significa, ok? Então, quando a gente fala de história de usuário, a gente precisa entender que, primeiro, né, não é porque você tem uma história que quer dizer que você tem todas as informações. As informações que estão dentro de uma história, elas têm que ser úteis para o time conseguir também desenvolver, querendo ou não. Tá? Então, não é só meramente um pouco de informação ali para você discutir ou para a área de negócio ter maior compreensão. É para todo mundo ter clareza o que tem que ser feito e ter o debate adequado ali com relação a essas coisas. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Tá? E quando a gente compara esse tipo de coisa com ferramentas como o Gira, a gente tem que entender como é que o Gira funciona estruturalmente falando para conseguir usar isso, né? Então, antes de mais nada, quando você cria um projeto no Gira, você vai lá, cria lá o seu projeto, ele já vem configurado com algumas pequenas coisas, algumas configurações que são meio que padrão, né? Ele já vem com essas informações. Independente se você está fazendo um projeto clássico, né, um projeto gerenciado pela empresa, ou um projeto gerenciado pela equipe. Tá? Ele já vem com algumas coisas padrão. Então, o fluxo de trabalho, os campos que vêm dentro desse projeto, né, os campos que você pode ir lá e preencher como responsável do card, quem reportou, anexo, né? Campos como Epic Link, descrição, resumo, título, né, do card, esse tipo de informação já vem. E uma outra coisa que também já vem pré-configurada são os tipos de itens. Né? Ele vem com nomes específicos. Se você pega, por exemplo, um projeto clássico, um projeto de desenvolvimento de software, com um quadro Kanban, um quadro Scrum, ele já vem com algumas coisas já pré-criadas. Ele vem lá com história, com tarefa, com épico, ele já vem com até bug também, né? Então ele vem com algumas informações já pré-criadas dentro da estrutura do projeto. Tá? Sabendo disso, tendo esse tipo de clareza, é importante a gente ter esse tipo de informação na mão. E tudo isso meio que é colocado como um modelo para você, que o Gira já prepara para você não ter que ficar configurando coisas do zero. Mas, apesar de a gente ter essas configurações, o Gira trazer todo esse padrão aí para você, para facilitar a sua vida, né? Nada disso impede que você use formas diferentes de trabalhar com esses itens dentro do Gira, tá legal? Você pode manipular, você pode brincar com o Gira ali conforme vê a necessidade. Então vamos pensar numa história, como a gente colocou aqui, uma história, um requisito que você usa aí na sua empresa.
tá? Pode ser qualquer, mesmo que você não use o template da história, a história em si, você tem ali um item a descrever no seu projeto, um requisito, um chamado, né? Então, imaginando que você tem esse tipo de coisa, tem alguma informação que você precisa que seja inserida, mas prefere que seja num campo específico? Você já se deparou com esse tipo de situação das pessoas te pedindo informações dentro de um card e às vezes você vê que se aquele fosse um campo específico seria melhor? Por exemplo, eu já trabalhei com vários times com Gira, já trabalhei com time de suporte, time de projeto, já trabalhei com time de RH, atendimento, marketing, e cada um desses times, cada uma dessas áreas tinha necessidades específicas para configurar dentro do Gira. Uma dessas necessidades tinha a ver com pedidos que outras áreas faziam, né? Um time específico tinha ali coisas que as pessoas pediam para eles fazerem, era desde de design, tinha um monte de coisa que tinha lá para fazer. E eles precisavam ter clareza de quem pedia mais, que tipo de área pedia mais informação, né? Ou pedia mais itens, mais tarefas, né? Então a gente criou um campo lá chamado área solicitante. E ali era um campo de seleção, onde as pessoas conseguiam selecionar informações. E ali tinha marketing, atendimento, comercial, várias áreas ali respectivas que a gente conseguiu fazer a configuração adequada. Tá? Então ali facilita a vida de quem está manipulando. Outra coisa que a gente já fez, por exemplo, tem uma área de RH que precisava montar um quadro para o fluxo de contratação. E ali criou-se um campo de perfil de vaga. Esse perfil de vaga tinha lá coordenador, agilista, desenvolvedor, várias vagas disponíveis. E aí criou-se um campo específico para isso. Tá? Então você consegue criar diversas informações, diversas formas diferentes dentro do Gira. Então se você se conectou com um pouco dessa história que eu contei aqui para vocês, se vocês precisavam criar algum tipo de informação que fosse um pouquinho mais direta, um pouquinho mais explícita que apenas a descrição, porque o Gira, quando você cria um card, ele cria apenas com a descrição, né? Então se você precisa que tenha um campo, por exemplo, escrevendo explicitamente o que precisa, um campo de layout, um campo de critério de aceite, um campo de definition of ready, N campos que você possa querer. Se você se identificou com algumas dessas necessidades, então talvez eu possa te ajudar com a sua necessidade. Ok? Então, se esse tipo de coisa aqui tiver um pouquinho confuso, né? Então caso ainda esteja um pouco confuso, que tipo de informação a gente pode ter aqui, eu vou dar uma dica adicional aqui para que você consiga ter essa compreensão, pode ser? Então vamos lá. Vamos dar um outro exemplo aqui para ajudar você a conceber um pouquinho mais o que a gente pode fazer. Então imagine que você está num time de produtos, um time desenvolvendo uma feature, e vocês estão criando ali uma feature nova para o site da sua empresa. Tá legal? E nessa feature, o site ele tem diversas possibilidades, mas essa feature específica, ela impacta diversos produtos. O site em si tem diversos produtos a serem exibidos, e essa sua nova feature é uma alteração que impacta cada um deles. E é uma alteração que na forma como cada produto é exposto nesse site. Então você veja que é uma feature de grande impacto, de grande importância. Né? Então, depois da entrega, digamos que você está lá, se desenvolveu, tal, teve a entrega dessa feature, e digamos que o time começa a receber diversos itens, bugs, solicitações, dúvidas sobre a feature que está lançada, então tem que ter melhorias, você tem que evoluir o que foi lançado ali. Né? Então, para melhorar, e aí no dia a dia ali você percebe, você agilista, ou você pessoa de produtos, você percebe que na hora das pessoas reportarem necessidade, seja um bug ou seja um feedback, né? Às vezes um feedback para poder evoluir ali aquela feature, vocês percebem que no seu card está faltando informação. Vocês percebem que lá dentro da sua história, por exemplo, né? Digamos que eles abrem como história, está faltando um pouquinho de informação. E para melhorar o descritivo, até porque o seu time sabe melhor o que está acontecendo naquela feature, né? Dentro dos problemas, né? Se está rolando algum problema, você tenta ali definir um template de escrita de card, né? Um template de escrita de item. E aí lá dentro você vai ter descrição, prioridade, área solicitante, critério de aceite ou critério de teste. Se é um bug, você quer saber o que está acontecendo, você quer saber o que deveria acontecer, a forma de reproduzir, o produto impactado, porque como eu falei, é uma feature que impacta vários produtos, a solução de contorno
tá? Ou seja, o que foi feito até então, ou qual que é a abordagem que está sendo trabalhada ali dentro. E uma outra informação que vai ser muito útil para você aqui no dia a dia é o impacto que isso tem em métricas, né? Então, ou seja, quais indicadores são afetados por esse tipo de coisa. Então você tem esses vários campos que você gostaria que existissem dentro do card. Felipe, mas eu gostaria que tivesse tudo isso dentro da descrição. Ótimo, pode até ser, você pode até usar isso. O grande problema é que se você precisar extrair esse tipo de informação, você vai ter que vir tudo dentro da descrição, tá? Não é muito legal. Outra coisa que também é problemática é que, para quem está abrindo, ela vai ter que ficar consultando algum lugar para ver essas informações, para conseguir ter acesso a essas informações. E aí você não vai conseguir manipular muito bem como que as pessoas conseguem trabalhar naquele caso, você consegue ajudar as pessoas. Tá? Então, digamos que para o nosso exemplo aqui, cada tópico ele é um campo específico. Cada um desses itens que a gente falou ele é um campo específico. Então, você vai ter que configurar corretamente cada um desses campos para o seu projeto. Tá? Para nossa sorte, o campo de descrição e prioridade eles já existem dentro da configuração. Então, os outros a gente vai ter que criar. Tá legal? Cada campo aqui a gente vai ter que fazer a criação. Beleza? Um ponto que é importante a gente tem que saber é que para poder criar esse tipo de template no Gira, né, você vai precisar de algumas coisas. Você vai precisar de acesso para poder criar os campos personalizados, que é um acesso chamado Gira Administrator ou administrador do Gira. Então, você tem que garantir que você tenha esse acesso, ou que alguém que você tem em contato tenha esse acesso para poder fazer essa configuração. Isso é extremamente importante, senão você não consegue manipular isso, você não consegue fazer a real configuração. Beleza? Uma coisa que é importante você também decidir é, você quer que todos esses campos que a gente falou de criar aqui, que metade deles ali a gente falou coisas que não existem dentro do Gira. Você quer que apareça só para o seu projeto ou você quer que apareça para todo mundo? É uma decisão que também tem que ser tomada, que aqui a gente vai trabalhar no decorrer das criações que a gente fizer. Ok? Bom, então vamos começar. Em qualquer tela do Gira aí, clica na engrenagem que fica na parte superior da tela. Bom, então vamos começar. Em qualquer tela do Gira que você estiver, aqui, por exemplo, eu estou na tela de um quadro que eu criei aqui para esse nosso vídeo, mas você pode clicar em qualquer tela do Gira aqui nessa engrenagem que está à direita, na parte superior da tela, do lado onde fica a sua fotinha ou as siglas ali do seu perfil. Tá? Você vai encontrar algumas opções aqui dentro, vai procurar essa opção aqui, ó, configurações do Gira, ou Gira Settings, para quem está em português. Tá? Você vai clicar aqui em itens ou issues, né? Se você tiver em inglês, vai aparecer como issues ou itens, e aí ele vai te levar para essa tela aqui, ó. Tá? Um menu com diversas opções, ele vai te levar para a primeira opção marcada aqui já, tipos de item, e aí você vai, veja que tem um monte de opções aqui dentro, fluxo de trabalho, esquemas de fluxo, telas, tá? Aqui dentro, você vai procurar a opção campos personalizados ou custom fields, né? Se o seu Gira estiver em inglês, é custom fields. Você vai clicar aqui nessa opção de campos personalizados, tá? Vão aparecer aqui vários campos que existem dentro do Gira. Para você criar um campo personalizado, você vai vir aqui em criar campo, tá? Aqui no canto direito. Aqui nessa listagem que vai aparecer aí para você, você vai ver que tem uma série de tipos de campo. Então, um campo Radio Button, que é um botão de escolha, né? Você vai ter um campo de URL, um campo numérico, um campo de categorias, um campo de labels, nesse caso. Você vai ver que tem checkbox, onde você vai ter ali, você vai checar os itens, você pode selecionar mais de um item nesse caso. Você vai ter um campo de data, onde você pode pegar a data do Gira, tá? E aí a data que você colocar aqui vai depender do teu uso. Um campo de múltipla seleção, ou seja, é uma árvore de seleções, nesse caso tem duas possibilidades. Né? Então, se você está, por exemplo, fazendo a parte de produto impactado, e dentro de cada produto tem uma feature. Então, você vai ter o produto impactado, por exemplo, aqui, vamos falar que é um produto impactado de financiamento, e ali em financiamento tem N features, calculadora e parcelamento, né? E aí você consegue ter dois níveis de seleção. Você tem a seleção de múltiplas escolhas, você pode selecionar várias escolhas ao mesmo tempo, ou um campo de seleção com um único nível, né? Onde você seleciona uma única informação. Né? Então tem diversas possibilidades em que você consegue
criar um campo dentro do Gira. Tá? No nosso caso aqui, para esse nosso primeiro exemplo, eu vou escolher aqui, por exemplo, um tipo de campo chamado, vamos pegar um campo de seleção. Tá? Então vai ser esse Select List Single Choice, onde vai ser um campo de seleção com uma única escolha. Tá? Beleza, vamos clicar, vou dar 2 cliques nele aqui e vou chamar esse campo aqui de área solicitante. Ou seja, aqui onde eu vou colocar as áreas solicitantes desse meu card, dessa minha história. Tá? Se você for selecionar, por exemplo, aqui um campo de texto, ele não apareceria aqui para mim essa opção aqui de opções. O que são essas opções? Onde eu vou inserir as áreas. Então aqui eu vou colocar a solicitante marketing, design, tecnologia, comercial, RH, financeiro, né? Vão ter várias opções aqui que você pode ter acesso e inserir aqui para você, tá? Beleza, então aqui você coloca o nome do campo, descritivo, se você quiser colocar um descritivo, você pode colocar. Tá? Esse descritivo ele vai aparecer embaixo do nome do campo, então quando você for lá preencher essa informação, ele vai aparecer logo embaixo explicando o que é esse campo. Tá legal? Beleza, então a gente vai criar esse campo aqui. Quando você clicar em criar, o Gira vai te mover para uma outra tela, e essa tela tem aqui a seleção de telas. Tá? Ou seja, quais telas vão receber? Felipe, como assim telas? O que são telas? Bom, telas são exatamente isso, elas são telas dentro do Gira. Então, quando você vai criar um card, então imagina que vocês vão criar um card novo aqui, um item novo, isso daqui que vocês estão vendo, isso é uma tela, é a tela de criação do card. Então, onde eu estou vendo a operação de criação de um card, isso é uma tela. Tá? Você pode ter várias telas dentro do seu projeto, você pode ter a tela de criação só de bugs, você pode ter a tela de edição e a tela de visualização. Tá? Então, é exatamente isso. São telas em que vai aparecer quando você for abrir um card, quando você for visualizar. Tá? Tela de exibição, tela de criação, etc. No meu caso aqui, eu sei quais são as telas do projeto que eu quero inserir. Tá? Eu sei quais são as telas do meu projeto aqui, então eu posso vir aqui e simplesmente incluir isso aqui dentro. Tá? Eu posso vir aqui e selecionar as telas. No meu caso aqui eu tenho 2 telas, uma tela chamada Kanban Default Issue Screen, que vale para todos os meus issue types, exceto bug, porque o Gira sempre cria 2 telas, uma tela para todos os itens e uma tela específica só para bug. Tá? Então você tem que saber quais são essas telas aqui que estão no seu projeto. Felipe, como que eu faço para descobrir qual é a tela que eu estou inserindo? Você tem que entrar nas configurações do seu projeto, por aqui, ó. Você vem em configurações do projeto, vai ter uma opção aqui de telas, tá? E aqui dentro de telas você vai ter uma opçãozinha aqui que você vai expandir, e você vai ver o nome das telas aqui, ó. Tá? Ok. Então agora que eu já fiz esses campos aparecerem no meu projeto, né, eu vou salvar aqui, vou atualizar. Pronto, beleza, já fiz os campos, eles vão aparecer se eu tentar criar um cara de novo aqui, por exemplo, naquele projeto meu Agile, eu vou ter aqui o campo área solicitante. Olha só, olha que legal, ó, área solicitante. Show de bola. Acabou? Finalizou? Não, vamos voltar, então volte aqui para essa tela, vamos procurar o campo, né, vamos entrar aqui, área solicitante. Ótimo. Você vai clicar nesses 3 pontinhos aqui, e aí tem algumas opções para edição. Tá? Você pode editar os detalhes, que é o nome do campo e a descrição. Você pode entrar na parte de contextos, tem traduções, associação de telas, ou mover para a lixeira. No nosso caso, a gente vai procurar essa opção aqui, ó, editar contextos. Aí, o que eu faço nessa tela? Eu estou entrando em configurações que o campo possui para poder dizer para o campo para onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, onde que ele pode aparecer. Né? Se eu quiser que apareça só para um card específico e para um projeto específico, eu deixo isso visível aqui. Tá? Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou editar aqui algumas opções. Ó. Aqui são as opções que a gente colocou anteriormente. Primeiro eu vou editar as opções e vou inserir mais uma área que eu esqueci de uma área. Eu esqueci da área atendimento. Vou colocar aqui a área atendimento. É aqui que eu consigo fazer essa configuração. Ótimo, vamos voltar aqui para o campo. Beleza.
Estamos aqui visível. Beleza, Felipe. Mas se eu quiser, por exemplo, que o campus já seja criado, vamos dizer que ele já seja criado com alguma informação padrão. Eu posso vir aqui e editar o valor padrão, né? Eu aconselharia vocês a não fazerem isso. Por quê? Dependendo do campo que você está manipulando, se for um campo obrigatório, por exemplo, digamos que você quer que esse campo seja obrigatório, e ele já vier com algo preenchido, você concorda que é um pouco incoerente? Porque ele já vai vir preenchido, então para que isso vai ficar como obrigatório? Tá? Ótimo. Mas depende muito do contexto, vão ter situações que você vai precisar ou não. Ok, digamos que esse campo aqui, área solicitante, ele só vai aparecer para um tipo de item específico, um tipo de card específico, e vai aparecer também só para um projeto específico. Então você vem aqui em editar configurações, beleza. Vai procurar o tipo de item, né? Então vamos falar, por exemplo, que isso daqui só vai aparecer para bug, e apenas para o projeto aqui, ó, GileGira. Eu só quero que ele apareça para GeoGira. Felipe, por que eu faria isso? Qual que é a necessidade de fazer esse tipo de configuração? Bom, imagina o seguinte, imagina que vocês querem colocar esse campo como obrigatório, e ele é global. Ou seja, o contexto desse campo é global. Todo mundo vai ter esse campo, vai ter que preencher esse campo, só que ninguém vai ter. Então as pessoas não vão conseguir mais fazer isso. Eu já fiz isso, tá, pessoal? Isso acontece. Existe essa possibilidade, então tome o devido cuidado. Outra coisa é que às vezes é um campo que você não quer que outras pessoas vejam, é um campo de uma informação específica, né? Então você precisa que somente aquele projeto veja. E também se você está falando para tipos de item, às vezes não faz sentido ter área solicitante para história, às vezes é uma informação que é indiferente para quem manipula história. Então às vezes é mais fácil você manter isso direto só no bug, tá? Então você vai manter isso aqui no bug. Modificar, a partir do momento que você fez essa modificação, ótimo, ó, vamos entrar aqui no projeto, vou voltar aqui para o meu projeto chamado Agile Gira, tá? Aqui nessa informação, eu vou ter um campo específico, olha só. Aqui no campo história, aqui no tipo de item história, vejam que a área solicitante não aparece mais, porque eu falei que isso deveria aparecer apenas para bugs. Então, a partir do momento que eu entro num bug aqui, ó, olha a área solicitante aqui, ó, tá aqui embaixo. Pronto, então você tem agora um campo personalizado. Felipe, me diz uma coisa, eu não gostei do campo área solicitante ficar lá embaixo, vai que a pessoa esquece, beleza? Entra aqui na configuração do seu projeto, tá? Vai naquela mesma opçãozinha ali de telas, tá? Vem aqui em telas, isso, beleza? Seleciona aqui, como eu inseri esse campo nas duas telas, você pode entrar tanto aqui quanto aqui, tá? Vamos entrar aqui na debug, só porque a gente estava falando de bug até o momento, tá? Pega o campo para solicitante ó, e coloca aqui em cima. Você quer ver ele um pouquinho mais para cima? Joga ele aqui em cima, tá? Digamos que você muda de ideia e quer que outros cards, outros tipos de item também tenham esse campo. Então, você vai vir aqui, de novo, na tela dos campos, na tela dos tipos de item, e vai colocar esse campo aqui em cima de novo. Mesma coisa, tá? Colocar a solicitante aqui em cima. Ótimo. Vamos voltar lá para o nosso projeto e vamos criar o card aqui para ver como é que ficou, olha só. Vou mudar para bug. Olha a área solicitante aqui, ó. Tá logo embaixo de resumo, tá? Então você consegue fazer com que as pessoas já escrevam aqui o bug. Então, por exemplo, problema na geolocalização. Quem que está informando isso aqui é o atendimento. Ótimo, posso vir aqui e criar um novo item. Legal, né? Super simples de fazer, super tranquilo de trabalhar, e aqui você consegue ter uma forma prática de criar os seus itens. Bom, agora que você já aprendeu como é que você cria um campo dentro do Giro, como que você personaliza os itens dentro do Giro, você pode ter uma infinidade de campos aqui dentro. Você pode ter vários campos diferentes, todos juntos, um empilhado em cima do outro. Você pode eliminar campos, você pode inserir campos novos, você pode ter tipos de campos diferentes, você pode brincar com várias coisas quando você fala de campos personalizados. Então agora é a sua vez. Cria aqui os campos que você quer criar, faz a devida adaptação. Felipe, mas e se eu não tiver acesso? Eu vou dar dicas para vocês para que vocês consigam fazer isso com clareza ou indicar pessoas que possam fazer. Tá? Repitam esse processo para todos os campos que vocês precisam configurar no seu dia a dia, para que você treine e ao mesmo tempo consiga ter a facilidade no dia a dia de fazer essa configuração. Mas lembrando três coisas que são importantes vocês lembrarem. Um,
Primeiro, para ver a tela do seu projeto, basta entrar as configurações do projeto que eu mostrei. Você entra ali, configurações do projeto, telas, e você vê quais são as telas do seu projeto. Informação relevante número 2. Garanta que você tenha acesso a tudo isso, que você tenha alguém que tenha esse acesso. Não adianta nada você tentar elaborar tudo isso aqui se você não consegue abrir um chamado para quem vai alterar essa informação, ou até mesmo você mesmo executar. Tá? Então, se você não tiver alguém que execute isso, então vem aqui e peça para a pessoa fazer. Elabora, mesmo que você compartilhe esse vídeo com a pessoa, tá? Peça para ela fazer essa configuração. E lembrando que esse procedimento aqui que a gente fez, ele é um procedimento apenas para projetos clássicos, ou projetos gerenciados pela empresa. Né? Para projetos gerenciados pela equipe, ou Next Gen, né, os projetos que são traduzidos como última geração, a gente vai fazer um outro vídeo específico para esse tipo de informação. Beleza? Agora que você já entendeu como que funciona esse mundo de criação de campos, agora que você consegue personalizar toda a sua história com qualquer campo que você quiser e todo esse processo que a gente explicou aqui te ensina tudo isso, não se esqueça de se inscrever nesse canal e de compartilhar esse conteúdo com todas as pessoas que você tiver aí no seu contato, no seu LinkedIn, no seu Facebook, no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, para que outras pessoas que precisam desse conteúdo tenham acesso a ele e consigam ajudar o seu time a escrever melhores histórias e a ter as informações mais fáceis ali no dia a dia.